Fala aí, meu querido, tudo bem? Felipe aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Frontman. E hoje eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira bem sucinta, rápida e fácil como você pode aí tá fazendo um formulário de contato e das informações desse formulário de contato vão parar diretamente na caixa de e-mail aí da pessoa que vai estar mandando a mensagem, você vai conseguir responder por lá. Enfim, é um formulário de contato padrão usado em 99,99% dos sites, e aqui eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer isso, tá? Fazer ele funcionar bonitinho ali. Vou colocar ele online, vou subir ele no meu FTP, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as nuances que podem acontecer, porque são muitas variáveis e acaba sendo um tipo de projeto, né, um tipo de função que para alguns lugares funciona e o cara tenta usar o mesmo script que ele usou em um lugar, não funciona em outra hospedagem, rola muitas dessas coisas e eu vou tentar explicar para vocês o porquê disso. E aqui vou mostrar para vocês um código bem sucinto do qual eu uso em todas as minhas hospedagens e com todos os meus clientes e acaba rodando muito bem, beleza? Então vem comigo pro computador. O que eu trouxe aqui para vocês, né? Aqui a gente tem uma tela simples, tá? Vou começar dando seta, né? Para você não se perder. Estou aqui com o código PHP, a gente vai rodar isso em PHP, tá bom? E dentro do PHP, estou rodando em um servidor local. Para quem não sabe o que é um servidor local, é um servidor que eu instalo na minha máquina, que eu posso estar rodando alguns tipos de aplicações, diferentemente do HTML, que eu posso rodar direto na minha máquina, posso visualizar no Chrome. No PHP, que é uma função dinâmica, né, já é uma linguagem de programação e não de marcação, como é o HTML, eu preciso de um servidor local para estar rodando ele. Nesse servidor local, eu costumo usar o programinha Champ. Olha ele aqui, ó. Se você já tem instalado, provavelmente você já tem. Se não, você pode vir aqui no Champ Control, pode baixar ele aí, fazer o download da última versão, dar um start aqui, ó, no Apache e no MySQL, que são as duas coisas que a gente vai precisar. São os dois modos aqui, né, do Champ que a gente vai precisar instalado. E depois disso, você vai ter um C2 pontos, o Champ. A instalação dele normalmente vem sempre essa, padrão, htdocs Frontman, que na verdade Frontman aqui já é a pastinha, sacou? Então tem a pastinha aqui do Frontman, aqui formulário de contato, e eu já tenho aqui os meus três arquivos na verdade. Felipe, por que você só tá mostrando arquivo? O que você tá escondendo nesses outros dois, né? Nada. Aqui, ó, é o header, que são algumas funções do HTML, aqui também algumas funções do HTML com Bootstrap. Então esses dois arquivos aqui, vocês vão ter acesso a eles inclusive, não significa nada porque eu só diminuí o código, né? Como a aula é mais para focar em envios dinâmicos de e-mail, por meio de formulário, então não precisei usar os dois, mas para estudo vai estar aí para vocês, beleza? O que importa é isso aqui, galera. O que importa é que eu tenho as meta tags aqui do formulário aberta e dentro dessas meta tags eu tenho os meus labels, inputs e submit, tá? Vamos começar então. O form é um form simples, é uma estrutura básica em HTML. Acabei usando o framework aqui de Bootstrap para facilitar um pouquinho, você que gosta de fazer as coisas responsivas e tudo mais. Então aqui você já consegue notar que ele já está bem bonitinho, bem espaçado. Então, esse aqui é o form. Dentro do form a gente vai colocar algumas coisinhas também. E aí dentro do Bootstrap, ó, já tem até uma div aqui que não fechou, ó. Vou fechá-la aqui. E o botão fica aqui. Só para a semântica ficar mais bonitinha. Perfeito. O que acontece aqui? Estou usando um framework, Bootstrap, que vai fazer todo o estilo, como eu falei para vocês, responsive e tudo mais, e ele acaba trazendo algumas coisas bem legais para mim, como fazer o formulário em grids, deixar ele com um estilinho um pouco mais fácil de estilizar, mesmo que aqui não esteja, tá bem simples, mas já é um ponto de partida, tá bom? Aqui tenho essa div para fazer essas grids, e aqui eu tenho a label, né, que é o que acompanha normalmente os inputs. O input pode ter uma label ou não, que na verdade são esse textinho aqui que vai em cima, nome, sobrenome, e-mail, assunto, mensagem. Se eu tirar isso aqui não vai me influenciar em nada, tá? Ele é simplesmente para caráter de estrutura HTML de semântica, então é bom a gente seguir. E abaixo do label tem os inputs. Os inputs, sim, são muito importantes, porque dentro deles eu vou ter ali todos os dados, né, que eu preciso receber para poder fazer os meus envios. Então, dentro de um servidor, o formulário ele é muito importante, porque ele vai captar todas as informações e a gente vai ter métodos de passar essa informação para o script que vai
fazer o disparo do e-mail. O script do disparo de e-mail, na verdade, ele é muito simples. O que pega realmente é fazer um bom script que vai rodar em várias hospedagens e que você realmente vai poder estilizar, vai poder aumentar mais campos. Aqui são campos bem básicos, mas você vai poder estilizar esse script aí e vai poder fazer algo bem melhor, tá bom? Nome e sobrenome, então os inputs estão aqui, ó. Aqui tem uma classe, na verdade nada mais é do que uma estilização. Se eu tiro essa classe aqui, vamos ver o que acontece. Ó, só eu perdi o estilo, tá bom? Na verdade, também o estilo não vai influenciar em nada. Então, nome, sobrenome, e-mail, assunto, mensagem, né? Da qual você vê. Aqui tem um campo requerido, né? Então, eu não consigo enviar nada. Se estiver aqui, se eu tiro, salvei, dei F5, ó, ele já pulou pro segundo, porque esse aqui não tá aberto. Pra gente também, só pra vocês, pra quem não sabe como funciona isso essas especificações no HTML, tá aí, o campo requerido funciona desta maneira. E por último, eu falei que eu ia explicar pra vocês. Já expliquei o form, as divisinhas ali são o style do próprio Bootstrap, o label que vem acompanhado do input para a semântica desse HTML, e depois a gente tem o submit. Esse cara sim, ele é super importante porque quando eu dou um submit, eu estou falando para o formulário, olha, pega todas as informações que você tem aqui, reúne isso, vamos mandar lá para o script, que aí é a vez dele. A nossa parte aqui no HTML já foi resolvida, já foi sanada. Então submit, podem ver ó, que o type aqui é text, né? Text também. O do e-mail, ele segue já a semântica do HTML5, eu posso colocar um e-mail aqui, porque se eu tentar colocar alguma outra coisa aqui, ó, inclua um arroba no endereço de e-mail, blá 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 blá, está com um arroba faltando. Então ele entende que esse campo precisa ser um e-mail para validar. É bem legal, bem bacana, poderia ser um text aqui, mas independente. Assunto text, mensagem text, aqui submit, é esse carinha que vai enviar. Vamos começar o código. Primeiro, lá em cima do formulário, o que eu preciso falar? Cara, esse formulário, por onde que ele vai? Qual é a action dele? Bem, eu quero que a action dele seja para enviar.php, que ainda não foi criada, tá? A gente vai criar lá daqui a pouquinho. Eu quero colocar um nome nesse meu formulário, posso colocar um formulário envia. O nome ele é importante para eu saber, vamos supor que você tenha vários formulários no seu site. E aí você manda de todos para a mesma função. Se você tiver o nome dele bonitinho ali, você consegue usar o mesmo script para vários formulários diferentes, consegue estilizando. É bem importante, eu sempre gosto de colocar o nome aqui, tá? E por último eu tenho o método, que aqui a brincadeira começa já. A gente precisa, na verdade, começar a entender o que está pegando aqui. O método post e o método get são as duas opções que eu posso colocar nesse método, funcionam da seguinte maneira. Quando eu mando informações de post de um formulário para um script que vai enviar um e-mail, seja ele PHP, ASP, Python, o post ele manda as informações escondidas do usuário final. O usuário final, na hora que ele aperta o submit ali, ele não vai ter acesso mais a essas informações. Elas vão de forma invisível para esse script. Em contrapartida, a gente tem o get. O get, totalmente ao contrário do post, ele acaba com as informações são enviadas lá na URL. Se eu não escolho o método post aqui, escolho o get, daria certo? Daria também, mas por questão de segurança e por questão até de boas práticas, a gente acaba usando o post em grande parte das situações, até por questão de LGPD. É importante que essas informações estejam ali no minimamente seguras, né? E que o usuário final não saiba o que está acontecendo e para a questão que vaze alguma informação, algum hacker tenta fazer algum acesso a alguma coisa, o post ele é sempre o mais indicado, porém é sempre isso, né? Essa palavrinha é muito importante, depende sempre, tá bom? Mas aqui a gente vai usar o post. Post usado, dentro do input, do mesmo jeito que eu coloco o nome aqui no formulário, eu gosto de colocar no submit. Pode usar o mesmo, tá? Pode duplicar essa informação. E aqui em input, nessa parte do nome, aqui a gente vai colocar simplesmente um nome. Na verdade, a gente só vai copiar e colar o que está no label, tá? Para facilitar as coisas. Então, todo input ele precisa ter um nome, uma tag name. Então, todo input, na verdade, ele precisa ter uma tag name vinculada a ele. Vou copiar aqui, e-mail. Esse e-mail aqui, na verdade eu vou colocar ele sem o hífen, né? Às vezes pode ter problema de case sensitivo, alguma coisa desse sentido, então deixa essa parada aí, beleza. Então aqui eu tenho nome, sobrenome, e-mail, assunto, mensagem e show de bola. O que eu quero fazer aqui agora? Vou criar um novo arquivo, Ctrl N, vou salvar e na verdade eu preciso ver aqui qual o nome do arquivo que eu vou dar agora. Vai ser o envia.php, perfeito?
Então, o envia.php, ele é o cara responsável por receber essas informações. E como que eu recebo essas informações? Vou atribuir isso a uma variável, abrir cifrão, nome, cifrão novamente, underline, post. O método post, ele vai começar a pegar tudo que é do formulário. Então, isso que eu estou fazendo agora é simplesmente para essa informação que veio para o post, ela não ficar perdida, eu não ficar procurando, caçando ela. Essa variável vai receber o que vem lá do formulário. Então, para cada um desses inputs, eu vou receber informações diferentes, perfeito? Então, o nome, ele vai receber nome. Aqui, eu vou copiar tudo para ficar mais fácil para a gente, né? A gente poder ir um pouquinho mais rápido. Aqui vai ser sobrenome. O e-mail vai ser e-mail. O assunto vai ser assunto. E a mensagem vai ser mensagem. Todo mundo com seu... Lembrando que aqui é case sensitive, como eu comentei, né? Caixa baixa, caixa alta faz toda a diferença. Então aqui a gente mantém essa pegada aqui da caixa baixa do mesmo jeitinho que tá aqui, tá? Então, coloquei tudo aqui. Vamos fazer uma parada para ficar mais visualmente agradável aí para vocês. Vou até aumentar um pouco. Felipe, peguei as informações. Posso já sair soltando script? Cara, pode. Mas o que eu indico? Confirma se você está recebendo essas informações. É super importante. Então aqui a gente vai fazer nada mais, nada menos do que um echo. O echo para soltar o que vem aí do formulário. E a gente vai fazer um teste para ver se isso aqui está pegando, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando um echo. Isso aqui é só para um teste de mesa, para o que está chegando. Então, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, vou fazer lá embaixo. Fechou? Aqui eu vou colocar meu nome, Felipe, sobrenome Luiz. Vou colocar um e-mail fictício, tá? E o assunto, teste de e-mail. E a minha mensagem é testando 1, 2 e 3. Cliquei em enviar. Olha lá, todas as informações já estão vindo certinho lá. Fiz o meu teste de mesa, tá tudo pegando. Esse BR aqui, galera, que eu acabei esquecendo de explicar para vocês, é só para eu ter essa quebra de linha, tá? Se eu dou um eco aqui, opa, tirar o ponto senão vai dar erro. Se eu continuo, ó, o sobrenome ele não cai. Inclusive aqui me deu até uma ideia. O que eu vou fazer? Então esse eco eu vou deixar ele aí, tá? Vou acabar comentando ele, né? Então barra asterisco, depois asterisco barra para fechar. O comentário já tá ali. Eu gostei de uma ideia que foi feita ali, na verdade. Então vou colocar aqui no lugar do nome. Vou concatenar o meu nome e meu sobrenome para vir em uma variável só. Então aqui para mim é muito mais interessante, olha só. Eu cancelar o sobrenome, perfeito? E aqui eu fazer essa concatenação, beleza? Meu nome e meu sobrenome, eles já vão vir juntos em uma só variável, certo? Certo? Aqui na verdade o que eu posso fazer, ó, vou colocar um espaço para o meu nome ele vir bonitinho, tá bom? Meu nome ele já vem com espaçozinho depois do sobrenome. Vamos ver se pegou. Vou tirar aqui o meu asterisco. Já tá perfeito, tudo certo. Aqui ele acabou me retornando um errinho que é do sobrenome, que é esse aqui, né? Essa variável não existe mais. Vamos ver. Perfeito, saiu. Certo? Fechado? Então aqui já recebi as informações lá do meu formulário. Agora a gente vai pro script, tá bom? Na verdade, antes do script, faltou uma coisinha super importante que é o from. O from aqui, pode usar o nome da variável que você quiser, eu costumo usar essa. Não irei receber ela dinamicamente pelo HTML. Vamos supor que você tem um site e as informações desse contato, elas precisam chegar em um e-mail. Então o from precisa ser, na verdade, um e-mail do seu domínio. Por exemplo, como assim, Felipe? O meu site é felipeluiz.com. Para eu disparar e isso é muito importante, tá? Grava essa informação. Para eu disparar um e-mail do meu servidor para uma outra pessoa, eu preciso que este e-mail, eu tenha criado esse e-mail em primeiro lugar e que esse e-mail seja do mesmo domínio. Então, por exemplo, no from, eu preciso que seja o contato @ o nome do domínio.
Se o seu site aqui é Netflix e o e-mail é atendimento, esse script só vai dar certo quando ele rodar dentro da hospedagem do netflix.com.br, perfeito? Existem outras maneiras de eu fazer com que a certificação ela rode em um domínio diferente, eu pegue e-mail, senha e protocolos. Cara, existe, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. O vídeo que eu estou explicando aqui para vocês é de uma maneira fácil, simples, para você fazer envios com HTML e PHP usando a função meio da maneira mais simplificada e que funcione. Joia? Então, para que isso funcione, você precisa ter, obviamente, um domínio aí que esteja no ar. Vou fazer o FTP aqui depois para vocês verem, mas é super importante que você crie o e-mail e que esse e-mail seja do mesmo domínio, beleza? Então aqui vamos fingir que a gente não sabe o domínio ainda, tá? Dominio.com.br, tá bom? E aqui tenho as minhas variáveis e agora eu vou fazer a minha função meio. Para minha função meio, eu sempre tenho uma colinha aqui, né? Se vocês não se importam, vou copiar e colar e eu vou explicar ela para vocês como ela funciona, tá bom? Aqui, na verdade, eu só vou trocar esse meio para esse meio com a letra maiúscula. Aqui também. Aqui também. E para questão de semântica também, vamos colocar todos os headers com maiúsculo também. Vou facilitar um pouco aqui minha vida, tá bom? O que eu trouxe, o que você trouxe nessa colinha, hein, Felipe? Que você copiou e colou aí, jogou aí na tela, explica pra gente. Pois bem, trouxe minhas variáveis que estão vindo lá do servidor. Minhas variáveis do servidor estão bala, fiz os testes nela. Vou até apagar aqui que eu não preciso mais disso. E depois eu tenho aqui os headers e eu tenho a função meio. Vou começar pela função meio, mesmo ela estando aqui embaixo, mas acredito que explicar ela primeiro e depois o header seja mais interessante. A função meio, que ela acontece? Eu capto por aqui 5 tipos de variáveis na sequência. Então escrevo meio, abro parênteses e aí eu enfilero 5 variáveis. Essas 5 variáveis são importantes porque simplesmente, facilmente desse jeito aqui, elas fazem um envio. A única questão que eu preciso ter em mente aqui é que a ordem disso não pode ser mudada. Então não posso colocar o assunto no lugar do e-mail, nem a mensagem no lugar de headers, from, tal. Isso não pode acontecer, tá bom? Ela tem que seguir essa dinâmica. Então o e-mail, aqui é o e-mail de quem eu estou recebendo lá do formulário. O assunto é o próprio campo assunto que o cara já colocou lá. A mensagem é a mensagem também. O headers eu vou explicar, já vou explicar na sequência. E o from é o domínio, a questão dos atendimentos, domínio que eu acabei de explicar para vocês, tá? Vamos sacar o que é os headers agora, tá? Headers são os cabeçalhos que vão compor esse e-mail. E é aqui que mora o grande problema, assim, grande parte dos problemas da galera que não consegue usar essa função do PHP, do meio, tá aqui. Porque não respeita os cabeçalhos são super importantes. Esse cabeçalho aqui nunca deu pau, faz anos que eu uso isso aqui, nunca deu ruim, sempre me atendeu muito bem e acaba sendo muito simplório. Então, uma passagem breve aqui dos headers, vocês vão ver que eu estou concatenando as coisas daqui, ó. Inclusive, preciso até colocar isso aqui em maiúsculo, isso aqui também, isso aqui também. O que acontece? Essa aqui é a versão de caixa de entrada de e-mail, né? A version, então, 1.1. Aqui, logo embaixo, eu uso o mesmo nome da variável e coloco esse ponto. Esse ponto aqui é meio que essa concatenação que eu fiz aqui, tá? Então, para concatenar variáveis, eu acabo usando ponto igual. Se, por exemplo, porventura, não quisesse fazer isso, eu teria que vir aqui, copiar, colar isso aqui, copia aqui, blá blá blá. Vocês entenderam, né? Daria para fazer tudo na mesma linha com uma variável só. Por questão de semântica, aqui eu acho que fica bem mais interessante. Então, o cabeçalho, o /n aqui também é super importante, tá? Porque dentro das expressões PHP, do HTML, para não ter nenhum conflito, o /n aqui é super importante ao final de cada expressão dessa que vai no cabeçalho do e-mail. Então, é dentro do e-mail também, estou falando que esse e-mail é HTML, então já posso mandar meta tags de strong, de italic, então cores, imagens. Então já estou falando que esse e-mail pode, caso você queira fazer uma coisa mais, queira incrementar aí o meu script. O char7 na verdade é o mapa de caracteres, sendo o TF8 aí o principal codec praticamente dos caracteres em HTML, super usado. A gente tem ISO, a gente tem 64, a gente tem vários outros, mas o TF, pelo menos padrão brasileiro, ocidental, acaba sendo o principal usado, tá bom? Então, content type, o from
Então, aqui lembram do from? Então, o e-mail quer saber quem está mandando esse e-mail. Porque imagina, se eu venho aqui e coloco, é o Mark Zuckerberg do Facebook tá mandando a parada. Imagina que zona que ia ser isso, né? Se esse script rodar no servidor do Facebook, beleza, vai dar certo. Mas óbvio que ele não vai rodar. Eu tenho que colocar aqui o meu domínio, tá bom? From, na verdade aqui é content type. O from é para quem está enviando isso aqui, tá bom? Na verdade eu vou até colocar, aqui está errado, não é o nome, porque o nome vai ser da pessoa que está entrando em contato. Então aqui vai ser formulário contato from de quem veio. Vamos supor aqui, ó, vou colocar aqui na verdade meu site, vamos usar um codinome assim, ó, meu site, fica mais fácil. O patch de retorno, para reforçar mais uma vez de que vai ter um e-mail, o e-mail está sendo enviado com todas as boas práticas, o cabeçalho está correspondendo certinho. E o reply é quando eu clicar em responder no e-mail, eu vou estar dando o reply pro próprio e-mail. Aí fica tudo certo, sacou? Então esses headers aqui, dessa maneira, do jeito que tá, copiou e colou, usou headers aqui, vai dar super certo, tá bom? Você pode incrementar, pode mudar, pode fazer o que você quiser, mas a base, a semântica é essa aqui. Tá bom? Agora a gente vai ver se isso aqui tá funcionando. Vou abrir aqui o meu FileZilla. O editor vai borrar aí meus e-mails para não vazar nada. Estou abrindo aqui. Perfeito. Abri aqui um domínio meu para teste, que eu uso para brincadeira. Vou fazer uma barra teste aqui. Ó lá, já estava testando algumas coisas, óbvio, né? Eu vou apagar. O que acontece? Esse aqui é o FileZilla, para quem não entende muito de trabalhar em hospedagens, Go Live, em produção. Na verdade, esse aqui é só o meu acesso à minha pasta do servidor. Todo site, na verdade, o nome do site ele só mascara um IP e uma entrada para um outro computador, né, que é um servidor, que tem as funções específicas para poder hospedar aquela pasta na internet. Então, o FileZilla ele faz com que esse protocolo de pasta, subir, hospedagem e tudo mais, facilite que eu tenha uma interface bem simples como essa. Na verdade, FileZilla tem coisas muito legais, se vocês quiserem também. A gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso aqui, FileZilla, hospedagem e tudo mais. No caso, por enquanto, não é o momento. Para dar tudo certo, o que eu preciso fazer? Vou pegar um servidor local, dei Ctrl A, joguei tudo lá. E olha só que beleza. Aqui já foi, hein? Aqui já tá bala, já deu tudo certo. Vou pegar aqui, ó, o meu domínio. Opa. Vou copiar e colar. Vamos abrir aqui. FileZilla já não preciso de mais nada. Opa, aqui tem que ter o index.php. Perfeito? Então aqui já está rolando, já fiz toda a edição previamente e subi as informações aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer? Antes de tudo, né, eu esqueci de uma mensagem de obrigado, olha só como eu sou rude. Como a gente vai configurar essa mensagem de obrigado? Vamos abrir as nossas coisas lá. Fazer algo bem simples, tá? Porque eu sou uma pessoa educada, não vou deixar o cara na mão. Então, feito tudo isso aqui, a gente simplesmente pode dar um location não, perdão. Vamos dar um header, que essa função eu uso absurdamente, toda hora, todo momento. E eu vou dar um location. E o meu location eu quero que vá para o dois pontos, não esquece dos dois pontos, quero que vá para o obrigado.php. Beleza? Simples e fácil desse jeito, ele vai rodar esse script e vai me dar um location para cá. Felipe, mas cadê o obrigado? Vou fazer. Gente, lembrando que eu tô fazendo isso aqui de maneira muito basicona, tá? Então, a gente precisava fazer algumas validações lá do e-mail para fazer algo mais incrementado, mas como é um tutorial simples, digamos assim, isso aqui já é interessante para você entender, poder aplicar e poder incrementar aí no seu código, tá? O header tá aqui então depois que rodar isso aqui ele vai para obrigado, eu tenho obrigado aqui, aí eu só vou colocar um H1 aqui, obrigado, vou colocar um P, sua mensagem foi enviada com sucesso, fechou?
Se quiser ainda deixar mais bonitinho, a gente pode pegar um incremento lá. Daqui. Aqui o código ele vai acabar ficando mais bonitinho. Aqui é o obrigado, né? Vou arrastar ele para cá, que ele não existia, olha só. E aqui, tudo certo, tudo beleza, tá bom? Agora a gente vai fazer um teste. Mas antes de fazer esse teste, eu só vou mudar agora o domínio, né? Lembra que eu falei, Felipe, como que você vai mudar esse e-mail e tal? Eu já criei um e-mail aqui para esse domínio. Eu vou atualizar ele aqui, né? Vamos no enviar. Esse é o atendimento. Meu famoso. Sabe aquele domínio de teste que você usa para testar as coisas? É isso aqui mesmo. Então, eu vou mudar um from. Esse domínio vai mandar para... Aí eu vou colocar o meu e-mail pessoal mesmo. Já coloquei o meu e-mail aqui, certo? E ele mesmo vai encaminhar para ele mesmo. Então, o e-mail que está aqui, o cara vai enviar e vai chegar para ele mesmo, vai enviar e ele mesmo vai receber, tá bom? Poderia fazer de outros jeitos aqui, um outro e-mail para receber aqui, por exemplo, mas acho que aqui facilita as coisas. Então, aqui atendimento, beleza, perfeito, obrigado. Obrigado não. Vou jogar tudo para cá, facilita. Vai pedir para substituir. Vou abrir a tela toda aqui para facilitar as coisas para nós. Deixa eu ver se o código aqui está perfeito. Container, tá tudo certo. Então quem vai entrar em contato vai ser o fulano da Silva. O e-mail vai ser fulano@gmail.com. O assunto é teste. A mensagem é estou testando esse servidor em PHP com a função mail. Enviado. Ali já fala para mim que o obrigado, a sua mensagem já foi enviada com sucesso. Agora a gente vai ver se isso realmente chegou lá na caixa de entrada. Olha lá, eu fiz o meu envio às 15h54 e às 15h54 já chegou aqui o meu teste de e-mail. Vamos abrir, carregando. Olha lá, é a mesma mensagem. Estou testando o servidor com PHP. Beleza? Então aqui o nome dele, teste bonitinho. Vamos ver os detalhes. Olha lá, de meu site, né? Que é o próprio e-mail que enviou para ele. Para fulano, responder para fulano. Tem a data. E se eu vim em responder a todos, ele vai pegar esse mesmo e-mail, tá? Se eu não seto aquele reply to lá no código, isso aqui não acontece e facilita muita coisa, tá bom? Cara, esse é o tutorial, espero que eu não tenha me alongado muito aí, espero que eu tenha explicado dos mínimos detalhes o que vocês precisam fazer para que isso funcione. E caso tenha ficado alguma dúvida, cara, os comentários estão aí, pode criticar, pode elogiar, pode fazer o que quiser, mas utilize esse código aí, incrementa ele, usa ele aí nos seus trabalhos, projetos, portfólio, tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês nisso, tá bom? Um forte abraço, eu vejo vocês por aí em outro vídeo no canal. Valeu!